Uma vez, né, estou aqui, né, para trazer uma mensagem da parte de Deus. Eu creio que Deus está neste lugar, que assim o Espírito Santo de Deus ele nos revela, bem. E ele, como ele disse, né, no Antigo Conselho, que não habitaria mais em tendas feitas por mãos de homens. E Deus ele não está preocupado com templos grandes e bonitos, amém. No Novo Testamento, né, a última vez que eu estive aqui, a gente esteve falando, né, que os cristãos, eles tinham um símbolo, irmãos, que simbolizava, eles se reuniam em porões, eles se reuniam em cavernas, porque a perseguição era grande. E eles tinham um símbolo, vocês veem muitas vezes nos carros, um peixe, né? É o símbolo do cristianismo, né? Hoje muitas vezes trocado pela cruz, mas era o peixe, por causa da multiplicação de Jesus que Jesus fez, amém? Vários outros simbolismos. Amém? Então ali, irmãos, eles faziam um peixe, onde tinha uma caverna, aquele peixe ele simbolizava ali a presença, amém, de Jesus naquele lugar, onde os discípulos falavam da palavra dele, amém, onde se via um peixe, amém, aqui estão alguém reunido falando do nome do Senhor Jesus. Eles entravam e falavam, irmão, poderia ser o lugar mais simples, mais humilde, a casa mais humilde que fosse, mas as pessoas queriam estar lá, porque ali também estava a presença de Deus. E aqui não é diferente, irmão. Deus ele está aqui. Deus ele está com você. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui, irmão, porque eu vejo pessoas tão distintas, pessoas tão alinhadas, né? Pessoas tão fervorosas, pessoas que querem ver o crescimento do reino de Deus. É isso que esse ministério precisa. É isso que Jesus precisa. Que nós tenhamos, irmãos, essa disposição de estarmos orando em favor do outro, não somente em favor de nós mesmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho que escreveu São Lucas. Eu peço os irmãos, de maneira nenhuma agora, irmão, não conversem. Tem uma coisa, irmãos, sempre eu converso com o pastor. Às vezes a gente gosta, eu falo com ele, né? Eu gosto de pregar fora da minha igreja. Eu gosto. Por quê? Porque as pessoas ficam mais atentas. Ah, eu já vi o meu pastor pregar. Ah, eu já vi o pastor pregar. Eu já vi a irmã Marta fazer abertura do culto. Eu já vi a irmã Viviane cantar. Eu já vi a irmã Maurício cantar. E as pessoas ficam dispersas. Sabe, irmão, que esse pode ser o último culto na face da terra. Hoje pode ser o último culto seu. Outro dia nós ouvimos falar, né, o pastor que faleceu, né, bateu lá. Irmãos, quando eu ouvi na última sexta-feira, sempre eu estou lá na igreja passando, eu fico ouvindo o programa dele. Eu achava engraçado da maneira que ele falava, e eu sempre me divertia com o programa dele. E então, irmãos, eu não sabia que era o último programa que ele estava fazendo. E assim somos nós. Jesus não voltou para nós, mas voltou para ele. Amém? Hoje, irmãos, ele está com o Senhor, eu creio. Amém? Então, irmãos, a gente tem que crer nisso. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. Amém? Não crer que Deus é fiel. Amém? Permaneça firme com o Senhor. E aí eu estava voltando ao pensamento, né, irmão? Aí a gente às vezes vai pregar na nossa igreja, as pessoas conversam, irmãos, e isso tira totalmente aquilo que o propósito estava no coração, que tira a concentração da palavra. Eu vou pedir aos irmãos, não converse de forma nenhuma. Amém? Vamos lá, irmão, converse, faça por com o Senhor agora. Em Lucas, capítulo 8, os irmãos já encontraram? Amém. Verso 26. Vamos lá. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas dos sepulcros. E quando viu Jesus ao longe, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, filho de Jesus, filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Deus, Pai, essa é a tua palavra, Deus. Não trouxe nada, meu Pai, inventado por homens. Não existe nada aqui, Senhor, extra-bíblico. Meu Pai, nós estamos falando somente da palavra do Senhor. Traz revelação da tua palavra. Traz o entendimento da palavra. Que nós venhamos, ó Pai, ser libertos pela palavra. E assim como o apóstolo Paulo orou, Pai, abre a porta da tua palavra para que nós venhamos a entender. E não somente, ó Pai, entender,
queremos praticar na nossa vida. Eu quero entregar a vida dos irmãos. Pai, repreendo todo espírito, Pai, de dispersão, todo espírito de conversa, meu Pai, tudo que o diabo tem aprontado aqui, eu lanço por terra agora, Pai. Somente o Senhor, Pai, vai reinar neste lugar, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode tomar licença, glorificando o Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Jesus ele chegou, quando Jesus ele foi para este lugar, Jesus ele tinha acabado, né, irmão, de fazer um milagre. Foi um milagre, irmão, da tempestade, os irmãos conhecem. Onde houve, irmãos, ali uma grande tempestade no mar. Houve, irmãos, um temor dos discípulos e Jesus ele saindo ali do meio da tempestade, Jesus ele foi para este lugar chamado Gadara. Era tipo de uma ilha, irmão, uma região de frente da Galileia. E então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus, ele já saiu impelido pelo Espírito Santo para fazer algo em favor daquele homem. Amém? Porque às vezes a gente ora, a gente pede para que Deus opere algo na nossa vida. E Jesus, ele está caminhando. Jesus, ele, irmãos, Deus, ele não está esperando nada acontecer. Deus, ele age no momento certo. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção. A palavra do Senhor fala, irmãos, desse homem aqui. E no livro de Mateus fala sobre 2. No livro de Marcos fala sobre 1 e Lucas também fala sobre 1. Esses homens, esse homem aqui eu quero falar somente sobre esse, no livro de Lucas. A Bíblia diz que ele estava endemoniado. Todo mundo aqui sabe o que é um endemoniado, não sabe? Todo mundo sabe? Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está sob o efeito de uma influência maligna. Amém? Os irmãos concordam? Uma pessoa, a Bíblia fala aqui que entrou nele os espíritos malignos. Quando entra, irmão, se você abrir essa porta aí, vai entrar o vento. Mas se você deixar ela fechada, o vento não vai entrar. Né? Quando está ventando muito, vai vir para bater as portas. Então a gente vai fechar as portas para que o demônio não, para que o vento não entre. Também da mesma forma, assim, irmãos, é a nossa vida. A Bíblia fala que entrou neste homem vários espíritos malignos, porque havia uma abertura. Eu quero imaginar, irmãos, como que era a vida deste homem. Olha bem, irmãos, isso não está escrito aqui na Bíblia, não, tá? Isso não é pecado, isso aqui é conjecturar. Vamos imaginar como que era a vida dele. Amém? A Bíblia dá margem para nós imaginarmos. Né? A gente pode imaginar como que era a vida deste homem. Talvez era um homem que tinha um emprego. Talvez era um homem que tinha uma família. Vamos imaginar, irmãos, que ele tinha filhos. Era uma pessoa normal. E o diabo, irmãos, ele tem uma missão que é roubar, matar e destruir. O diabo, ele vem com esses 3 propósitos. E ele tem feito muito bem aquilo que ele está disposto a fazer. Né? O diabo, ele tem destruído vidas. O diabo tem destruído famílias. O diabo tem roubado a paz. O diabo tem roubado o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos. É por isso que a gente vê tantos casos de pedofilia. É por isso. Porque o diabo tem roubado. Ele tem roubado e cada dia tem roubado mais. E muitas das vezes, irmãos, em lares evangélicos, a gente vê que o diabo ele tem o quê? Você sentado no trono. Ele que manda, ele que desmanda. Né, irmãos? Isso é uma calamidade. Mas então, voltando aqui, irmãos, a gente fica imaginando a família deste homem, tinha filhos, trabalhava, tinha uma vida normal. Mas aí, com o passar do tempo, quem sabe, irmãos, através, não, um amigo chamou, vamos tomar uma cachaça. Ah, mas eu não bebo, não gosto de beber. Mas aí, irmãos, tanta insistência, ele foi para o botequim. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não havia somente um demônio naquele homem, mas havia uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Então, irmãos, quem sabe aquele homem tomou uma cachaça. E daí, irmãos, começou uma mulher, né, facilitar as coisas para o lado dele. E ele falou assim, não, mas eu sou fiel à minha esposa. Mas por muita pressão, por muita, né, irmãos, insistência da mulher, ele acabou caindo também em adultério. Mais alguns tipos de demônio, né, irmão, houve legalidade para entrar na vida dele. E assim por diante, irmãos. Assim por diante, a vida dele só foi piorando. E aí o diabo, irmãos, para ceifar a vida dele, para atormentar a vida dele, coloca um espírito de loucura naquele homem. E, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele homem ele já não estava na sua casa, mas agora ele já andava somente nos sepulcros. E as pessoas falavam assim, esse homem oferece perigo para nós. Esse homem é um perigo para a sociedade. Esse homem nós temos que prender ele no lugar e ele tem que ficar isolado de nós. E aí a Bíblia fala que o que eles fizeram com ele? Prenderam ele com grilhões e cadeias. Vamos prender este homem, mas nada podia deter ele. Porque a força que estava nele era algo sobre-humano. Era algo sobrenatural. Irmãos,
dia eu ouvi falar que lá no bairro Gaspar tem um homem assim, endemoniado, que vive na cadeia lá. A prefeitura, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu não sei se é verdade, né, irmão? Não sei se eu já chegou a conhecimento dos irmãos aqui. Diz que tem um homem lá que vive como um bom cachorro, numa cela, né? E pouco tempo eu ouvi falar isso. Então, irmão, você imagina bem, a gente que passa de longe, eu não quero ver. As pessoas pensam assim. Então, mas Jesus, irmão, quando ele passou para outra margem do mar, Jesus, os discípulos não sabiam, mas Jesus estava indo para aquela margem para fazer um milagre. Quem sabe Jesus está chegando na margem da tua vida hoje? Quem sabe Jesus está chegando do outro lado da tua vida hoje para fazer um milagre? Você não sabe, você não acredita, quem sabe? Você fala assim, mas eu não acredito, tanto tempo se passou. Será que meu marido vai mudar? Será que os meus filhos vão ser transformados? Será que a minha esposa vai se converter? Né, irmão? Talvez você não crê mais, mas Jesus está caminhando para a margem da tua vida agora. Jesus está caminhando, ele está indo, os discípulos não sabem. Muitas vezes nós não entendemos o que Jesus quer, onde Jesus quer atuar na nossa vida. E Jesus, ele somente leva os discípulos, mas o coração dele já estava em fazer algo em favor daquela vida. Aleluia. Uma vida somente. Eu quero falar somente sobre este homem. Uma vida somente naquele lugar. Porque Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus, ele se compadece dessas pessoas. Jesus, ele ama essas pessoas. Amém? Jesus, ele ama as pessoas fracas. Jesus, ele ama as pessoas doentes. Jesus, ele ama as pessoas velhinhas. Deus, ele ama os bebezinhos. Deus, ele ama todas as pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas, irmãos, que acham que são igual, mas Jesus ama elas da mesma forma. Aleluia. Bem, porque ele ama todo mundo. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. O único filho que ele teve, irmãos. Era o orgulho da criação dele. Ele entregou por nós. Por amor. E então Jesus, por amar tanto aquele homem, ele falou assim, eu tenho que mudar a vida daquele homem. É o meu filho, eu tenho que mudar a vida dele. Satanás está reinando. Irmãos, eu começo a imaginar, e diz a palavra de Deus aqui, ó, que quando Jesus ele chegou na margem, irmãos, o demônio veio ao encontro de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que em Lucas mesmo que diz que a nossa alma anseia por Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Né? Então, irmãos, a alma daquele homem necessitava. Era como um cerdo numa terra seca. Quando ele viu Jesus, ele sabia que ele precisava de libertação. Ele queria voltar para o seio da sua família. Ele queria voltar a trabalhar. Ele queria ser útil para a família dele, para a sociedade. Aquele homem queria mudança de vida. Sabe por que às vezes as pessoas vêm na igreja, irmão? Você vê falar, os traficantes veio na igreja, mas não mudou de vida. A alma dele quer mudar. Muitas das vezes as influências dizem que não. Você não vai mudar nunca. O diabo diz, não te devolvo. Eu não te devolvo para Jesus. Mas sabe que ele necessita, ele quer Deus. Aleluia. Às vezes entra pessoas na igreja endemoniadas, manifesta demônios. Ah, por que esse endemoniado entrou na igreja para atrapalhar o culto? Não, porque a alma dele quer Deus. Aí quando o diabo luta, irmão, mas maior é Deus. Amém? Ele diz lá na cruz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Deus é dono de todo o poder. E então diz a palavra que ele falou assim, na mesma hora que ele foi, irmãos, usado mesmo por Deus, porque a vontade dele era ter Deus na vida dele. O diabo na hora falou na boca dele, porque ele estava sobre, nós falamos o mesmo, influência maligna. E aí o diabo falou na boca dele, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nenhuma reverência. Às vezes, irmãos, eu fico pensando isso. Às vezes nós dentro da igreja não temos reverência. Eu um dia, lá na nossa igreja lá embaixo, eu não sei um culto que teve lá, não, foi um culto de oração. E eu falei assim, olha, no final do culto, eu pedi a oportunidade, falei, pastor, eu quero falar algo. Eu falei, olha só que Deus estava falando comigo na hora da oração, os meninos, sabe, os meninos fizeram tanta anarquia na hora da oração. Os meninos fizeram tanta bagunça, os adolescentes da nossa igreja. Eu falei assim, olha, se fosse nos tempos do Antigo Testamento, metade da igreja tinha sido fulminada. Sabe por quê, irmãos? O Antigo Testamento, aquele que entrava indignamente no santo, lugar santo. Não era no santo dos santos, não, que ninguém poderia entrar. A se ele entrasse indignamente, tinha que entrar primeiro, com uma corrente na perna. Porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá e lá mesmo ele puxava ele. Então, irmãos, nós temos que ter reverência para falar com Deus. Reverência ao entrar na casa de Deus. Tem gente que entra, irmão, mascando chiclete, entra de qualquer maneira, acha que está na sua casa, irmão. Eles não estão na nossa casa, não estão na casa do Senhor. E
irmãos, eu gosto muito dessa palavra de Salomão, que, irmãos, a rainha de Sabá ficou encantada, irmãos, com a sentar dos empregados, com a roupa dos empregados. Ele falou assim, é muito mais do que me contaram, a beleza do teu reino é muito mais, a majestade é muito mais, o seu Deus é muito maior do que eu imaginava. Irmãos, as pessoas do mundo têm que ver o nosso Deus dessa maneira. O nosso Deus não é um Deus fraco, o nosso Deus não é um Deus mundano, o nosso Deus é um Deus forte, um Deus que transforma a vida, um Deus que liberta o viciado, um Deus que liberta aqueles que estão possessos do reino das trevas. E as pessoas se entrarem aqui na igreja, irmãos, e começaram a ver as coisas que eu vejo, as pessoas vão se maravilhar, as pessoas vão falar assim, eu quero esse Deus. Aleluia. E da mesma forma que nós mudamos um dia, irmãos, as pessoas vão mudar. Glória a Deus. Porque vão ver em você o brilho do Espírito Santo. Vão ver em você, irmão, que você mudou de verdade. Aquele, irmão, que xingava, agora não xinga mais. Aquele que era um noveleiro, agora não assiste novela mais. Aquele, irmão, fala da vida alheia, agora não fala mais. As pessoas adolescentes vão pensar. Esse é também. Amém? Então, irmãos, tem que haver uma reverência. Já a palavra do Senhor diz que ele treme, ele estremece na presença do nosso Deus. E então ele pediu algo a Jesus. Pensa, não me atormenta não, me atormente antes do tempo não, porque para ele não tem mais jeito, para ele não tem mais solução. Ele está condenado, irmão, todos que ele puder levar com ele vai levar. Amém? Aí Jesus ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O diabo tem colocado um jugo tão pesado na vida das pessoas. E as pessoas não têm visto Jesus, ele é o carregador de fardos. Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele faz tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. Basta nós cremos que o poder, irmãos, já nos foi dado. Amém? Glória a Deus. E ele, irmão, naquele momento, ele falou assim, não nos atormente antes do tempo, não. Deixa nós ficar quietinho aqui. E de maneira nenhuma o Senhor permitiu. Porque Jesus, ele olhou naquela vida e viu algo tão importante. Jesus viu naquele homem algo tão bonito. Ele falou assim, eu quero ver essa família restaurada. Eu quero ter o testemunho deste homem. E Jesus, irmãos, ele começou, irmão, a fazer algo tão lindo na vida daquele homem. Começou a trazer transformação na vida daquele homem. E diz a palavra de Deus, irmãos, que havia naquele lugar uma manada de porcos. Os irmãos entendem que no Antigo Testamento isso era algo terrível. Era algo proibido, irmãos, pela antiga lei. Pela lei de Moisés. Porque era proibido comer a carne de porco, né? Quem gosta de carne de porco aqui? Eu gosto demais, tá, irmão? Eu gosto de tudo. Linguiça de porco, pernil, eu gosto de tudo. Mas por que, irmãos, essa preocupação? Por que essa lei? Porque, irmãos, imagina bem, o irmão sabe que a carne de porco é a carne mais calórica que tem, né? Amém? E essas pessoas começaram a comer somente carne de porco, as pessoas o quê? Iam morrer. Mais facilidade. Eu não tinha recurso naquela época que tem hoje. Né? Não tinha o conhecimento como tem hoje. Então, irmãos, o que acontece? Era proibida a criação de porcos. E ali havia uma criação muito grande. A gente fala que era mais de 2.000 cabeças de porcos. Uma cidade pequena, né, irmãos? É muita coisa. O comércio daquela cidade girava em torno da criação de porcos. Né? A gente pastoreou por um tempo ali em Tamboril. E um lugar muito cheiroso, né, irmão? Os irmãos que passam lá, sente o aroma, né? E ali, né, irmãos? Mas vocês imaginam bem, irmão, lá, quando a gente ia pra lá, né? Aí sempre os irmãos convidavam a gente pra almoçar no domingo. Aí tinha carne de porco, tinha frango, aquela mesa farta. E muito depois que você tá lá, você não sente mais a caatinga, não. Impressionante. Eu falava assim, primeira vez que me chamaram, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aquela caatinga, como é que eu vou comer aquela caatinga? O que esse povo quando vai comer? E ali, irmão, pela glória de Deus, a graça de Deus, chegamos aquele banquete preparado, não foi uma vez não, foi várias vezes nesse comer lá, não tinha caatinga nenhuma, mas tem mosca demais. Não espanta a mosca como inverno. Mas, irmãos, a gente vê o quê? Que o lugar ali em Tamboril, o povo vive disso. E ali, irmãos, o laboratório dá emprego a muita gente. Se o laboratório amanhã ou depois falar assim, olha, eu vou vender esses porcos, eu não quero mexer com isso, muita gente vai ficar desempregada. Muita gente ali vai ficar desesperada. Eu tenho que ir agora para Muriaé, eu tenho que ir agora, né, para São Francisco, eu tenho que caçar um emprego em algum lugar para sustentar a minha família. Então, irmãos, não era diferente lá em Gadara. As pessoas viviam basicamente da criação de porcos. Mesmo sendo proibida. E olha só o que aconteceu, irmão. Se você quiser
Olha aí. E tendo saído dos demônios do homem, entraram os porcos. E a manada de porcos, o porco não suportou, irmãos. Os porcos não suportou os demônios. Né? Os porcos não quiseram, não tem como suportar. E os porcos se mataram. Né? Por isso que as pessoas que se matam, irmãos, são pessoas que estão endemoniadas. Né? Infelizmente a gente vê, eu tenho um rapaz que ele vem de mim, lá de Leopoldina, e ele fala, morreu mais um Leopoldina, suicidou. A gente está sempre falando de Deus para ele. Eu falou assim, o maior índice, né, acho que se não me engano, na Zona da Mata de Muriaé, ou de Minas, em Leopoldina. O índice maior de suicídio, lá suicida a gente quase todos os meses. É terrível, irmãos. É absurdo. E aí ele falou, se matou mais um lá. De uma naturalidade, né, irmão? Você vê que o diabo ele tem atuado. Então são o quê? Potestades que atuam em determinados lugares. Também trazendo esse tipo de morte. E aí a Bíblia fala que é o seguinte, que ele o quê? Eles se lançaram num despenhadeiro e caíram no mar e se afogaram. E aqueles que guardavam quem? Os porcos. Aqueles que estavam ali guardando os porcos falaram assim, olha, vamos correr a cidade e vamos anunciar o que aconteceu. Aconteceu algo terrível. Nós perdemos nosso emprego, nós agora não vamos ter o que comer, nós vamos ter que mudar esse lugar. E aí o que aconteceu, gente? Chegou na cidade e falaram, olha, chegou um homem lá. E aí ele falou assim, tirou o demônio daquele homem, mas jogou o demônio dentro nos porcos. Né? E agora os porcos se mataram e as pessoas acreditaram. Não, eu quero ver o que aconteceu. Pode olhar na tua Bíblia, irmãos. A palavra de Deus fala que todo mundo da cidade foi lá para ver o que tinha acontecido. As pessoas não acreditaram, as pessoas ficaram, meu Deus, agora. Irmãos, eles viram um milagre, mas não creram. Eles viram um milagre, eles viram um homem assentado, no perfeito juízo, vestido, aquele homem que andava nu, aquele homem que era possesso de demônio, mas eles olharam o lado financeiro. Vai para fora da nossa província, sai daqui, porque você nos trouxe prejuízo. E eles rogaram Jesus, saia de dentro do nosso território. Pediram a Jesus que saísse da terra deles. Tem pessoas, irmãos, que são assim, nós muitas vezes somos assim. Jesus, ele vem tirar algo da nossa vida que está nos impedindo de chegar a Ele, e às vezes faz uma coisa tão bonita, nos liberta, e às vezes nós não vemos o lado que o Senhor fez, e começamos a ver o que Ele tirou de nós. Jesus, Ele tirou algo de mim que eu não queria. Jesus, Ele tirou fulano, eu não queria, eu amava fulano, eu amava Bertana, mas eu não era de Deus. E muitas vezes há portas de emprego para você que não é do Senhor, e às vezes você coloca diante do Senhor, e o Senhor não aprova, e você fica revoltado, porque Deus tem coisas maiores para te dar. A palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos que o nosso, assim como está a terra, irmãos, acima do céu, assim como estão os céus acima da terra. Os planos de Deus são maiores para nós. Amém? E Deus tinha tantas coisas para fazer neste lugar, irmãos. Eu fico imaginando quantas coisas Jesus poderia ter feito. Igrejas poderiam ter sido abertas ali. Jesus poderia ter multiplicado pão ali também. Agora vocês não têm pouco, mas eu vou começar a multiplicar pão aqui. Vocês vão comer. Vocês vão viver a pesca. Poderia acontecer tantas coisas, irmãos. Lança rede. Nós vamos pescar aqui, vocês vão viver de peixe. Mas eles não quiseram. Eles falando, olha, sai do nosso território, porque você veio aqui e você bagunçou a nossa vida. Né? E quantas pessoas têm expulsado Jesus de suas vidas? Não quero Jesus na minha vida, porque eu quero viver dessa forma, e dessa forma eu não posso. E tem pessoas, irmão, eu conheço pessoas que diziam assim, eu não vou para a igreja, eu visito a igreja, mas eu não vou firmar na igreja, porque se eu firmar na igreja eu tenho que largar o cigarro eu não largo. A bebida eu não largo. Né? Então eu não posso batizar, e aí fica vindo da igreja toda a vida. Simpatizante, irmão, não entra no reino de Deus. Quem entra no reino de Deus são salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue dele foi derramado, irmãos, e há uma importância nisso. E aí, irmãos, em contrapartida, nós olhamos para o outro lado. Jesus, ele sai. E quando ele está saindo, aquele homem que já está vestido, quem sabe Jesus tem uma túnica extra ali, se veste, aquele homem se veste, fica bonito, fica limpinho, né, irmão? Passa ali, né, irmão, um gelzinho no cabelo, natural, né? Porque se você já foi na praia, irmão, quando você faz assim, né, às vezes fica até armado de sal. Né? Aquele homem passou assim, com aquela água de sal no cabelo, e ficou todo limpinho. Agora, então, as pessoas nem olharam para ele, quem é esse homem? E quando aquele homem chegou, ele falou assim, Jesus, eu quero ir contigo. O Senhor mudou a minha vida. Eu quero contigo, eu quero pregar o teu nome. E Jesus disse, não. As pessoas não creem. As pessoas você tem que voltar e você vai pregar na sua cidade como grandes coisas o Senhor te fez.
fez. Aleluia. E aí, irmão, eu começo a imaginar quando aquele homem voltou para sua casa. A Bíblia fala do Senhor diz, irmãos, que ele voltou. Olha só, porque, perdão, voltando aqui. Aleluia, Jesus. Olha só, está escrito aqui no versículo 38. E aquele homem de quem havia saído o Espírito rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu dizendo, torna a sua casa e conta com grandes coisas que o Senhor te fez. E foi pregando por toda a cidade com grandes coisas o Senhor lhes tinha feito. Aleluia. Não precisava nem de pregar. Você imagina, irmão, só daquele homem testemunho vivo. Aquele homem só de andar limpo, irmãos. Aquele homem vestido. Eu estou falando, não é esse aquele homem que nós corria dele? As crianças falaram, agora não precisa correr mais, porque aquele homem está liberto. Eu fico imaginando a volta para sua casa, irmãos, daquele homem. Ele voltando para sua casa. A mulher dele pensava, irmão, já estava até mesmo, irmão, já desanimado, não acreditava mais que aquele homem poderia ser liberto. E aí, de repente, chega aquele homem, bate na porta. E aquela mulher fala, meu Deus, quem pode ser? E ali ele fala, meu bem, abre a porta. E ela falou assim, mas está parecendo a voz do seu pai. Mas aquele homem agora vem e vai quebrar tudo de novo. Aquele homem é possesso, ele vai quebrar tudo que eu tenho. E ali, irmãos, a história é diferente. Aquele homem, aquela mulher abre a porta para aquele homem. Aquela família de novo estruturada. Porque Jesus... Glória a Deus, aleluia. Salvar aquilo que está perdido. Glória, aleluia. Vamos alto preço, para que nós tenhamos vida hoje e tenhamos vida. Glória a Deus, aleluia. A transformação daquele homem foi visível. Amém? Jesus ele não podia ficar ali, mas aquele homem podia ficar. Aleluia. E aquele homem testemunhou Jesus. E isso, irmão, esse é o interesse de Deus. O interesse de Deus na nossa vida é esse, que nós devemos testemunhar. Amém? É muito fácil, irmão. O irmão é ser crente aqui na igreja. Paz do Senhor, irmão. Bonito isso. Mas, irmão, será que quando alguém passa na rua e fala, irmão, paz do Senhor, será que você tem coragem de ficar passeou? Passeou aonde? Né, irmão? Deus fala pro Rafa, mas você passeou. Né, irmão, será que você tem coragem de testemunhar? Tem gente que fala oi com a gente na rua, oi, tudo bom? Né, irmão, você tem que testemunhar. Outro dia uma pessoa falou pra mim assim, olha, menina,